Olá! Na mini aula de hoje eu vou ensinar vocês a trabalharem com alguns materiais na colagem para criar um caderno artístico temático. Tá? O caderno que vai ilustrar essa mini aula, que eu vou mostrar, é um caderno que eu estou fazendo, ó, essa é a capa, é um caderno com o tema de passarinhos. Eu tenho trabalhado bastante esse tema no blog ultimamente, então olha, cada dupla de página tem ilustrações de passarinhos, essas são algumas das minhas serigrafias. E uma característica que eu repeti nesse caderno, uma colagem que eu usei em todas as páginas, é a colagem feita com essa renda de papel. A renda de papel é essa aqui. E eu já vou explicar para vocês por quê. Eu já fiz outros cadernos temáticos, ó. Esse aqui que já está finalizado, inclusive com os textos, tem o tema amor. Né? Então cada dupla de páginas também tem Opa, essa fitinha não pertencia a esse caderno. Então, cada dupla de páginas tem colagens, de diversos materiais, todos relacionados com o tema. E esse outro, que eu também já mostrei no blog, em outros posts, o tema é flores. Então, o que é esse caderno temático? É um caderno onde você vai colocar pensamentos, ideias e imagens que remetam ao tema de sua preferência. E essa técnica também é conhecida como arte alterada. E por que ela se chama arte alterada? Porque você vai usar um objeto, no caso é um livro, e vai transformar esse objeto em outra coisa. Esse livro é um livrinho que eu comprei, um livro infantil, é um livro feito com páginas bem grossas, ó, é um papelão bem grosso, é um livro ilustrado para criança. E o interessante desses livros é que você encontra em sebos com preços muito acessíveis, muito barato. Óbvio que você não vai comprar um livro novo, que vai sair caro, mas no sebo você paga muito barato num livro como esse. E nós vamos fazer justamente a arte alterada nesse livro. Qual é a primeira etapa? Você vai retirar essa película plástica que muitos desses livros têm. Com um estilete você puxa, é só puxar mesmo, é como se fosse uma capinha de plástico que ele tem. E por que você vai fazer isso? Porque nós vamos pintar todo o livro com gesso acrílico ou base acrílica. O gesso acrílico eu uso de preferência porque ele é o mesmo material usado para a gente preparar telas. Aquela tela de pintura, ela também é preparada com gesso acrílico. Então você vai aplicar o gesso na superfície do seu caderno com um rolinho ou com um pincel. Eu não vou mostrar aqui essa etapa de aplicar o gesso ou o fundo, porque isso é um processo que vocês já conhecem, tá? Então eu já fiz nesse livro, ó, já tá seco. Ele vai ficar com algumas partes mais escuras, mostrando o fundo, isso não é problema, tá? E agora o que você vai fazer? Você vai pegar rendas de papel. Esse papel ele é usado para festa, para decorar festas, tá? Então você vai pegar essas rendas e vai cortar pedaços como você quiser, ó. Você pode aproveitar uma ponta dessa renda, você pode cortar um detalhe que ela tenha, por exemplo, essa oval, tá? Você vai cortar, porque é um papel, e você pode até usar um pedaço da renda inteiro, como é o caso aqui, esse detalhe redondo, tá? Você vai escolher os pedaços de renda, ó. Vamos supor que eu escolhi estes 3, tá? E agora você vai fixar essa renda na página dupla. A gente sempre vai trabalhar com duplas de página, tá? Você vai fixar com o gesso acrílico. O mesmo produto que você usou para dar o fundo, ó, você vai usar para fixar a renda. Você vai aplicar uma camada. Vejam que eu espalho uma camada generosa, mas sem excessos, tá? O que vai acontecer com esse livro é que ele vai ficar mais gordinho, ele vai ficar mais volumoso, quanto mais camadas você acrescenta aqui. Então a gente não pode exagerar muito no gesso, senão vai ficar difícil de trabalhar, tá? E aí eu aproveito para mostrar uma coisa bem interessante que a gente pode fazer também com essa renda. Ó, assim que você acabou de aplicar o gesso, ó, já tirou o excesso,
e o gesso tá úmido, se você pegar uma renda dessa e usar para fazer uma estampa, ó, em cima do gesso, você vai pressionar, ó, com a própria espátula que você usou. Inclusive você pode retirar um pouco do excesso, pode pressionar, ó. Você tá usando essa renda para fixar, mas também você pode usar, ó, simplesmente para marcar o papel. Fica uma textura, vocês estão vendo aqui, ó, o desenho é como se fosse um stencil, um molde vazado, tá? Então primeiro você vai fazer isso, você vai usar a sua renda e vai retirar, tá? Essa aqui que eu usei eu vou deixar de lado, depois eu até posso reaproveitá-la, mas no momento eu vou deixar aqui. E agora sim eu vou pegar pedaços de renda que eu recortei, ó, e vou, essa renda inteira que eu escolhi e essa outra aqui. Esses pedaços eu vou deixar aqui, mas para fixar eu vou usar o gesso também, ó. Um pouquinho mais de gesso. Vou tirando o excesso, ó. Eu trabalho com pote aqui do meu lado, e aí eu vou... Opa, porta batendo. Eu vou fixando, tá? Cuidado aqui, ó, nessa área que foi feita a estampa para você não retirar, então eu não passo por cima dela, tá? Então aqui eu tenho dois tipos de texturas diferentes. A textura que eu fiz só marcando com a renda e a textura que é a própria renda colada, tá? Vou virar a página, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui que já tá seco. Vocês estão vendo, ó, os pedaços de renda aqui já secos? Então essa é a segunda etapa. Quando o seu trabalho chegar nessa fase, que já tá seca, você vai aplicar tinta acrílica pra tela branca. Essa aqui, eu vou dar uma pausa e eu já volto, porque eu esqueci o pincel. Só um minutinho. Bom, agora eu já tô com o pincel aqui. Eu vou aplicar a tinta acrílica branca, ó. Essa tinta é a mesma que a gente usa em tela. E eu vou aplicar em toda a superfície. Eu posso usar o pincel, mas posso usar rolinho de espuma também. Se você preferir, não tem problema nenhum. Tá? Você vai cobrir tudo com essa tinta. E o legal é que, além dela dar um certo brilho, essa ideia, ela vai impermeabilizar o papel, a renda, as páginas. Essa tinta também dá mais resistência, tá? a toda a estrutura do livro. Então ele vai ficar mais firme e mais resistente. Por enquanto é difícil de ver que eu tô trabalhando branco no branco, tá? Mas você vai pintar até ele ficar completamente coberto e chegar nessa etapa aqui, ó. Já tá com a tinta acrílica branca, seca, tudo pronto. Um detalhe, ó, essa emenda aqui das páginas, ela acaba não fixando, porque conforme você vai movimentando o livro, ela abre. Mas não se preocupem, porque no acabamento final a gente vai colar uns detalhes aqui, tá? Então, por enquanto, não se preocupem com isso. Bom, agora eu vou ensinar a fazer uma pátina muito simples com o médio envelhecedor. Na verdade, esse é um produto que eu já mostrei em outras aulas e eu uso em vários materiais. Ele existe em várias cores, tá? E ele vai dar uma tingida na superfície aqui preparada. Eu escolhi o Blue Night, tá? Esse é o médio envelhecedor, ó, o Blue Night, que é uma cor suave, eu acho bem interessante. E eu vou aplicar com um pincel chato e largo, ó. Eu vou aplicar, mas vejam como é importante o processo aqui que seja feito como eu estou explicando, tá? A tinta acrílica branca precisa estar completamente seca. Nunca faça o envelhecimento sobre a tinta branca úmida, tá? Que aí vai dar tudo errado. Um produto vai misturar com o outro, você não vai conseguir o efeito envelhecido. Faça por partes também. Então deixa uma página por lá, trabalha primeiro essa, porque às vezes a gente não consegue finalizar todas antes que o produto seque, é um produto que seca rápido. Então aplicou o envelhecedor, imediatamente após a aplicação, você pega um pedacinho de tecido de malha, porque ele não solta pelos, e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai retirar o excesso, tá, do produto. Cuidado para não esfregar em todas as direções, né? No começo, principalmente, é importante você fazer numa direção só. Depois, se você quiser, você inverte. Mas
ele marca esse produto. Então, se você esfrega demais, ele vai acabar ficando manchado, tá? Então, ó, quando você faz isso, veja como a renda aparece mais, né? Ela fica com um relevo mais destacado. E você vai continuar o processo do lado de lá, tá? Esse aqui eu fiz com outro tom, eu fiz com cinza medieval, só para mostrar para vocês que existe uma diferença de gama de cores, tá? E esse aqui já tá, o envelhecedor já tá seco. E agora, chegando nessa etapa, eu vou mostrar para vocês como usar essa base que você preparou de página para o seu livro para decorar essas páginas de maneiras diferentes, tá? Então, vou voltar aqui no meu livro, ó. Eu usei essa técnica na capa do livro. Nessa parte aqui interna, eu trabalhei com as rendas também, mas eu fiz uma colagem com jornal, que depois eu vou explicar num outro post. Nessa outra aqui, eu só pintei uma cor lisa de fundo e colei a renda. Aqui, vejam, eu fiz aquela textura com a renda no gesso, marcando o gesso. Pintei com uma tinta aquarelada e fiz a colagem. Aqui é um esponjado simples e a renda colada. E aqui é a aquarela simples com a renda colada, tá? Então, essa técnica que eu tô ensinando para vocês é a da capa desse livro. E agora eu vou colar uma renda aqui, só que ela vai ser colada de uma forma diferente. Essa renda, ela já recebeu a mesma tinta acrílica de tela. Aquela tinta branca que eu usei no fundo. Então, você pega um rolinho de espuma, passa na renda, ela vai ficar mais firme, meio plastificada. E é essa renda que você vai colar agora na sua página ou na capa do seu livro. Tá? Então, claro que você vai sempre medir, você vai estudar que partes você vai colar. Tá? É sempre importante fazer um projeto antes de você partir para o trabalho mesmo. Enquanto eu passo a cola aqui, observem desse lado a tela, ó, eu fiz esse mesmo trabalho numa tela. Porque essas técnicas também são aplicáveis em tela. Então, de repente, você quer fazer uma tela para sua casa e não tem ideia do que fazer. Olha, que essa é uma possibilidade, é uma sugestão. Ela fica interessante porque fica discreto, né? É um trabalho bacana de fazer com acabamento suave. Agora eu vou pegar a cola branca e é muito simples, né? Eu vou passar a cola, ó, coloco a renda, o verso pra cima, em cima de uma bandejinha. O meu pincel está um pouco sujo, deixa eu limpar melhor. Aqui é o verso da renda, tá? Então não tem problema. É importante passar bastante cola para fixar em toda a superfície, ó. Pega a renda com cuidado, posiciona e aí pega um paninho seco e limpo e faz isso aqui, ó. O médio envelhecedor, que é o produto que a gente usou aqui embaixo, depois que seca ele não sai mais, então não tem problema, você pode colar que ele não vai manchar, tá? Então é simples, vejam que tá terminado o processo. Eu vou continuar, vou colar outros detalhes e vou mostrar novamente a vocês a sugestão desse caderno, ó. Eu ainda vou decorar com algum texto, vou colocar alguma imagem aqui na capa, tá? Mas olha como ele ficou interessante. Essa técnica da capa. Aqui na página interna, uma técnica que eu vou colocar o passo a passo no blog. Inclusive, eu também fiz uma tela com esse trabalho. Olha só que interessante, né? É uma tela já um pouco maior. Aqui eu tenho tintas acrílicas, tenho as rendas pintadas de branco e tenho a renda sendo usada como stencil. Eu vou mostrar isso depois em passo a passo para vocês, tá? Mas olha que ideia legal para você fazer seu caderno. E só para finalizar, ó, para fazer o acabamento aqui no meio, ó, entre páginas que fica aparente por causa da colagem, você vai colar, ó, pedacinhos de lã, fitas, cordões, barbante, tudo que você tem aí no seu ateliê que sobra, você guarda porque pode ser útil.
tá? Como tem sido útil aqui nos meus trabalhos, né? Então, no fim, você tem uma arte alterada. Esse livro virou esse aqui. Não é legal? Então, começa a fazer o seu agora. Pega todo o material que você tem às mãos e começa a trabalhar, que eu tenho certeza que você vai adorar esse trabalho e essa técnica.